gente tá no shopping e olha que lindo. Tá no shopping de Caxias, daqui do Rio de Janeiro. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal. Gente, agora meu pai tá pagando pra eu entrar do Gato Galáctico aqui, ó. E tem um monte de brinquedo. Como não pode entrar com o celular lá dentro, né? Alguém vai ver. Meu pai vai gravar aqui. Então, pera aí. Vou entrar agora. Então, vamos lá.
Eita, a cadeira treme.